BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. A criatividade é uma ferramenta poderosa na hora de vender uma ideia, porque permite transformar conceitos complexos em mensagens claras, envolventes e memoráveis, despertando a atenção e o interesse do público. No mercado jurídico, onde muitas vezes a comunicação é excessivamente técnica e distante, o uso da criatividade pode ser um diferencial estratégico para aproximar o escritório dos clientes, transmitir valor de forma acessível e destacar os diferenciais da banca em meio a um mercado competitivo. Seja na construção de uma marca sólida, na apresentação de uma proposta de serviço ou na participação em concorrências, a criatividade ajuda a contar histórias que conectam, geram confiança e fortalecem a percepção de valor, elementos essenciais para conquistar e fidelizar clientes. Este é o tema do nosso episódio de hoje no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com o Marco Bedini, que eu já vou aqui pedir autorização para chamar de Marquinho, arquiteto e designer com mestrado em psicologia. Atua no mercado da moda e design desde 2015, fundador da marca Uzi Balbec, e hoje é diretor criativo no estúdio criativo Bedini Mais. Já participou de diversos projetos de construção de marcas e hoje atende clientes que precisam solucionar problemas de forma criativa e com personalidade através de design, estratégias de branding e marketing. Marquinhos, seja muito bem-vindo e obrigado por topar nosso convite. Eu que agradeço, muito legal essa experiência aqui e poder dividir um pouquinho do meu pensamento em relação à criatividade e no mundo jurídico, que a gente está tão familiarizado aqui, né? É isso aí, Marquinhos. Marquinhos, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como que foi aí essa sua história até chegar aí no Bedini Mais. Bom, eu comecei lá em 2015 com o desenvolvimento de algumas coleções para a marca de roupa que você citou, que é a Uzi Balbec. Com o decorrer do tempo, eu entendia que a criatividade ela se tornava uma marca única, né, e registrada dessas estampas, que eram o carro-chefe da marca. E com isso eu comecei a me aprofundar nesse mercado da identidade visual, da ilustração, e fui percebendo que, além do diferencial, isso daí se tornava também um pouco da minha essência, né? Eu gostava de desenvolver as ilustrações e ver a reação do público, né? Do meu público-alvo. E por alguns caminhos, eu optei em fazer a venda da marca em 2019, no final de 2019, e segui só com a parte de desenvolvimento de coleções, de ilustrações, identidade visual. Nesse caminho, como eu gostava muito da cabeça do ser humano, né, de entender o que se passa, o pensamento dele por trás disso, sempre achei muito importante a gente entender tendências. Ninguém melhor do que a área da psicologia para estudar. Foi onde eu tive interesse em desenvolver essa parte, acabei estudando um pouco mais, me aprofundei, fiz um mestrado, e hoje eu consigo unir o mestrado em psicologia com a habilidade de arquitetura e mais a pesquisa de moda na área da criação para atuar onde eu atuo hoje, né? Que é no design de identidade visual, focado em estratégias para os clientes, em valorização da própria marca do cliente. E é onde eu estou hoje, fazendo isso daí. Sensacional, Marquinhos. Você também teve uma breve passagem aí pela Faculdade de Direito, correto, não? Correto. De 2 anos. Muito por força do meu pai, que é advogado hoje aqui, né? E do meu tio também. Uhum. E eu acho que isso tá na família. Mas acabei desviando do percurso do direito e entrei para a parte de arquitetura, que era onde que eu gostava, que eu me senti mais à vontade em atuar. Muito bacana, Marquinhos. Muito legal isso. Não, e assim, é legal. E eu fico feliz que você não continua no direito, viu, Marquinhos? É uma matéria que eu acho muito interessante, gosto bastante, gosto de ouvir a discussão de alguns colegas que são advogados hoje, entender, acho muito interessante como funciona a lei, né, e como funciona a discussão entre os deveres das pessoas e a sociedade em si, né, como um todo. Acho que se não existisse o direito, a gente estava no caos completo.
É isso aí, Marquinhos. Marquinhos, eu queria saber, na sua visão aí, com base também nessa toda a sua experiência, qual a importância da criatividade para convencer alguém sobre uma ideia, inclusive no mercado jurídico? A criatividade, ela faz parte da personalidade dessa pessoa. Se essa pessoa não tiver criatividade para expor o que está na cabeça dela, fica muito difícil do outro entender. Então, às vezes, se a gente trazer para a ideia da identidade visual, se eu não conseguir refletir o que esse cliente passa para o público-alvo dele, isso vai ficar muito difícil, porque essa imagem não vai marcar e não vai conseguir transparecer isso daí que o advogado em si é e que ele quer apresentar para o mundo, né? Então, a gente precisa juntar a criatividade, juntar a essência desse advogado, entender o público-alvo dele e conseguir aplicar isso, para deixar isso mais fácil de quem observa e se identificar, né? Eu acho que essa é a parte difícil da criatividade, você conseguir traduzir o que está na sua cabeça para o papel ou para uma mensagem, né? Muito bacana, Marquinhos. Teve uma vez que conversei com um advogado e ele comparou a identidade visual com um gelzinho no cabelo. Eu queria saber se você concorda com essa afirmação. Um gelzinho no cabelo? Eu acho que pode ser, porque o gelzinho no cabelo traz a personalidade dele, né? Mostra lá o jeito que ele gosta de se vestir, de aparecer para as pessoas. E acredito que uma identidade visual bem definida e bem trabalhada, ela é um cartão de apresentação, né? Para o público dele. Então, de certa forma, eu concordo com ele, sim, concordo. E você acha que, Marquinhos, porque às vezes as pessoas, muitas vezes no mercado jurídico, a gente vê isso às vezes com alguns escritórios mais tradicionais, ou às vezes escritórios também pequenos que não têm ali uma profissionalização ainda, acreditam que o serviço vai vender por si só, por ter conhecimento sobre aquilo, por demonstrar nas grandes escalas, tudo, vai conseguir vender por si só. Você acha que, de fato, o serviço vai vender por si só? Se você acha que a identidade visual e a criatividade ele podem ajudar você melhorar ainda mais esse serviço ou a percepção sobre ele? Acredito que sim, tudo com equilíbrio, né? Porque também só uma identidade visual bonita e bem trabalhada, uma apresentação perfeita, ela não vai, talvez de forma rasa, ela até atraia à primeira vista o seu futuro cliente. Só que depois, se o profissional não souber falar, não souber explicar de maneira correta, né? Não for contundente nas suas afirmações, nos seus argumentos, eu acredito que isso vai por água, né? Então, cai por terra essa proposta de identidade visual. E uma vez, um designer que eu estava conversando, trocando ideia, ele me falou que o nosso cliente ele não é burro, né? Então, eu entendo isso com a identidade visual. Se eu faço uma identidade visual muito boa, mas o meu cliente ele não sabe manter essa identidade, ele não sabe se portar, ele não sabe conversar, isso daí vai cair por terra, entendeu? Eu acredito que é um conjunto, é um trabalho dos dois e tem que ser muito equilibrado. A identidade visual bem feita com o profissional sabendo explicar é o perfeito. Só a identidade visual perfeita com o profissional não sabendo o que fala vai desmanchar muito fácil e ao contrário também. Sem uma identidade visual bem trabalhada, você não consegue transparecer todo o profissionalismo que você pode parecer. E hoje, infelizmente, a gente vive num mundo de imagem, né? Você tem que ter uma imagem boa, não só o seu serviço, entende? Porque você tem que saber prospectar. E às vezes a identidade visual é a sua melhor ferramenta para prospectar. Muito Penso bacana, nessa linha de pensamento. muito bacana, Marquinhos. Hoje eu estava lembrando de alguns trabalhos que eu tive o prazer de acompanhar, de você fazendo aí na Vidini Mais, e eu acho que você consegue transmitir muito bem o valor das empresas e dos seus clientes por meio da identidade, não só a identidade visual também, mas por seus outros trabalhos, por exemplo, os murais, ali quando a gente está falando do produto mesmo. Eu queria que, se você pudesse contar algum caso de como essa identidade visual gerou mais valor para uma marca e como que a gente pode aplicar isso no direito, eu acho que é ser bacana, principalmente com a sua experiência. Então, fazendo uma comparação, eu acho interessante porque vai de encontro com isso que a gente acabou de falar. Eu tenho um cliente que ele é especialista em corte de carnes e ele não era profissional na identidade visual dele. Ele trabalhava muito bem o serviço, os produtos que ele fazia, só que a identidade visual dele não refletia o que ele queria. Por consequência, ele trazia o público errado para o restaurante dele e para os trabalhos dele, né? Eu imagino que se a gente
pensar isso para um advogado hoje, às vezes o advogado está iniciando a carreira, ele está focando em projetos empresariais, em grandes empresas, e ele trabalha uma imagem amadora ou até que não reflete muito o serviço que ele presta, ele vai começar a atingir o público errado. E aí ele vai pensar que o problema é com ele, mas na verdade é a identidade, é a forma que ele se expressa para o mundo, né, que está errado. E nesse meu cliente, quando a gente fez todo o projeto, a gente entendeu qual era o problema, a gente fez um diagnóstico e atualizou essa proposta visual dele, começou a mudar. Os clientes aumentaram, os clientes certos vieram, então o ticket médio dele aumentou, ele começou a oferecer o serviço que ele queria. Eu imagino e entendo que se a gente trabalha dessa forma no meio jurídico, é a mesma proposta. Você começou a montar uma apresentação correta, você começou a se expor de maneira correta, falar o que o seu público-alvo quer ouvir e precisa ouvir, você vai atrair esse público correto, entendeu? Eu acho que foi mais ou menos isso daí. Não, sensacional, cara, porque no fundo a gente está falando de que não basta você só ter um bom serviço, você tem que saber se comunicar e comunicar ele, né, Marquinhos? Não sei se estou falando alguma besteira aqui, mas eu queria saber, Marquinhos, se você pudesse dar algumas dicas para algum escritório pequeno que está falando, putz, eu quero poder melhorar minha comunicação. Eu sei que a gente está sendo bem genérica mesmo essa pergunta, porque eu acho que é uma pergunta mais comum do que a gente imagina. E, Marquinhos, eu queria saber se você poderia dar umas dicas para quem está ali no escritório menor ou está querendo criar a própria marca dentro do mercado jurídico, se você tem alguma dica para como pensar mesmo na identidade visual ou pensar de uma maneira mais criativa para vender os próprios serviços. Com certeza. Algumas pessoas procuram um escritório hoje, né, procurando uma forma da gente conseguir esclarecer para elas como elas podem iniciar no mercado profissional ou pelo menos se reposicionar profissionalmente, né? Então, pensando em escritórios que estão iniciando e escritórios que estão estagnados, a gente sempre sugere, vamos repassar e entender quem que é seu público-alvo. Entendendo quem que é seu público-alvo, a gente passa para a próxima etapa, que é profissionalizar a sua marca, às vezes amadurecer, aumentar os elementos visuais para ter mais pontos de impacto. E a dica número 1 dessa pergunta sua, que eu posso falar aqui com toda a certeza do mundo, é entenda quem que é seu público-alvo, seja transparente quanto a isso, veja quem que você quer atingir, porque é só a partir dessa resposta a gente vai conseguir desenvolver uma identidade visual, pensar numa estratégia de marketing para você, qual abordagem vai ser a melhor para ser feita para prospectar esse cliente, né? E eu acho que esse daí é o primeiro passo. Em seguida, a gente entende que a identidade visual tem que ser profissional, ainda mais no mercado jurídico, que é um mercado ainda que você tem uma certa descrença em relação aos gurus da internet, como que eu vou me portar, eu sou advogado, eu preciso fazer dancinha no TikTok, não preciso fazer, sabe? Então, você tem que entender o seu público, a gente avalia a sua identidade, aplica uma identidade, desenvolve uma identidade correta, e a partir daí a gente pensa para o próximo passo, que seria a estratégia. Essas duas são fáceis, sabe? A partir de um estudo prévio em relação ao seu público e a identidade visual, você consegue já refletir o que você quer para o mercado de trabalho, entendeu? Acho que é mais ou menos nessa linha também. Perfeito, Marquinhos. Marquinhos, eu queria agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato, deixar para o pessoal que quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, tirar dúvidas e pensar em como atingir melhor o seu público-alvo. Claro, você consegue me achar no @bedini_, que é o Instagram do meu estúdio mesmo. Lá é um Instagram que eu faço postagens de portfólio. Eu acabo não postando dicas, nem conteúdo educacional, mas eu posto mais os trabalhos que a gente desenvolve, entende? E aí vocês conseguem entender no destaque tudo que a gente faz, os serviços que a gente presta, alguns clientes, né? Eu acho é válido acompanhar a rede social, que eu sempre estou postando alguns trabalhos lá. Beleza. Marquinhos, muito obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, não deixem de seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bedini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital.
CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.